Oi, gente, estamos aqui para mais uma live do Boleto Mais Um. Eu vou lembrar de pedir para vocês curtirem, seguirem a página do Boleto Mais Um, é @Boleto Mais Um, por extenso. Hoje estaremos com a Suelen Aires Gonçalves. A Suelen, ela é socióloga, doutoranda em Sociologia pelo PPGS URGS. Ela também faz parte do coletivo Atinuquê, grupo de estudo sobre o pensamento das mulheres negras. Atualmente, a Suelen é gestora de políticas públicas de prevenção à violência contra a mulher na Secretaria de Políticas para Mulheres do município de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Ela também é professora do MBA em Diversidade e Desenvolvimento de Práticas Inclusivas na Universidade La Salle de Canoas. Gente, eu tô com a possibilidade de vocês adquirirem selos. Os selos adquiridos nessa live serão em apoio ao Boleto Mais Um, ao projeto Boleto Mais Um. Estou incluindo Sueli na live. Sejam todas bem-vindas. Vamos esperar a Suelen aceitar. Oi, guria! Olá! Para vocês, estou um pouco mais longe. Tudo bem? Peço desculpas pelo atraso, estava numa consulta. Agora estamos todas aqui. Oi, Suelen. Oi, Carol. Olá, meninas. Vamos esperar a Pri? Que loucura, gente. Que loucura organizar a agenda de mulheres. Eu consegui descer do consultório, estou num restaurante aqui agora. A transmissão tá boa. A Pri vai entrar? Vai entrar. Oi, Pri! Oi! Gurias, bora então começar. Normalmente a gente espera um pouco para ver se as boleteiras também vão entrar e tal. Ô, Pri, até vou pedir para te colocar lá um lembrete no grupo para as gurias migrarem. Mas aí, como a gente. Tá aqui, Alessandra. Isso. E como a gente já começou atrasada e a Suelen tem outro compromisso, né? Porque ela é muito foda, então ela precisa realmente estar contribuindo em vários lugares. É legal a gente também ser objetivos no início do nosso papo. Suelen. A Suelen, na verdade, acompanha o projeto do Boleto, assim, né? Eu conheci a Suelen lá no Atinuquês, né? Grande contribuição. Então ela acompanha e sabe assim, um pouco da nossa trajetória, assim, nossa rede de acolhimento com mulheres. E a partir desse momento em que a gente começou a reformular, voltar com os pedidos de contribuição financeira e contribuição para o nosso caixa, a gente pensou em como que a gente conseguiria evoluir numa oferta de conteúdo, de reflexão e até de possibilidades para além da ajuda financeira ou ajuda material, né? Então, a gente começou a acionar as mulheres que a gente conhecia para trazer para conversar e propor coisas mesmo para os nossos membros, assim, além, né, do material, né? E aí eu acho, a gente estava olhando, né, a tua trajetória, acho que tu pode contribuir bastante, assim, né, agregar bastante, assim, para o grupo, né. Não sei se tu agora é membro do grupo, mas a gente tem situações, né, trabalhando com mulheres, muitas, na verdade, de agressões, de relacionamentos abusivos, de abandono parental, de mães solteiras, mães solteiras e com problemas de saúde mental em função da sobrecarga, que já está pesada para todo mundo na pandemia, e que já era pesada, né, antes. E aí, até a relação que tu traz enquanto mulher negra também, existem sistemas delicados quanto à questão racial de mulheres negras e mulheres brancas, né? Então, a gente gostaria de te ouvir um pouco, assim, né? Queria entender um pouco como funciona o teu atual trabalho em São Leopoldo, que eu acho que mesmo acontecendo em São Leopoldo, ele pode ser pode nos ajudar a entender como funciona esse tipo de política de proteção à mulher em outros lugares do Brasil. Então, fica à vontade, assim, para a gente ir conversando. Então, uma boa tarde, vocês estão me ouvindo?
Eu estou vendo Sim. uma de vocês, as outras ainda está a imagem tentando captar, pode ser o sinal. Primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente ao convite, a partir da Carol, da Monique, e agora eu conheci a outra colega, para a gente estar aqui compartilhando, né, refletindo sobre questões que são tão importantes para a nossa vida, para a nossa existência. Então, eu parto de uma experiência acadêmica sobre o tema relacionado à violência de gênero, desde a minha graduação. Então, eu sou graduada em Ciências Sociais e atualmente estou na área da sociologia, fazendo esse link sobre as questões de violência com estas intersecções de gênero, raça e classe, que é o que eu pesquiso atualmente. E fazer esse trânsito da pesquisa para a gestão tem sido um grande desafio, e isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês também, porque um olhar é você compreender essa construção de política pública no nosso país, que é recente, né? Podemos dizer que é no início da década passada que nós tivemos as primeiras experiências de políticas públicas para as mulheres no Brasil. Tivemos, óbvio, outras experiências anteriores, como é o caso das delegacias especializadas, que nós já contamos com esta política pública há 35 anos. A primeira foi inaugurada em São Paulo em 86, mas as demais políticas, para a gente pensar a nível nacional e de implementação nos estados e nos municípios, se dá no início da década de 2000. E nós tivemos inúmeras experiências, tanto a nível nacional, quanto nos estados e nos municípios. Então, a Suelen, até o final do ano passado, era a Suelen que pesquisava a implementação dessas políticas, que analisava algumas delas. Eu pesquiso os crimes de feminicídio, que eu compreendo que é o crime que ocorre quando há uma falha na nossa própria rede de atendimento, né? A gente pode pensar nas mais diversas formas. É um crime majoritariamente anunciado, ou seja, há uma falha e nós perdemos uma vida, nós temos órfãos dos feminicídios. Então, o meu olhar era esse, né? De compreender os limites e os desafios das atuais políticas que nós tínhamos no nosso país, com um olhar muito crítico, inclusive, né, nessa chave de se pensar os desafios. E hoje eu estou no outro lado, literalmente, do balcão, né, atendendo mulheres vítimas de violência numa cidade que é aqui na região metropolitana de Porto Alegre, na cidade de São Leopoldo, uma cidade que inaugura a sua rede de enfrentamento à violência no nascimento da Lei Maria da Penha. Então, a este mês, o mês de agosto, nós celebramos os 15 anos da Lei Maria da Penha. São Leopoldo, há 15 anos, produz políticas públicas para as mulheres com organismos de acolhimento, de atendimento, uma rede bem interessante comparada com outras realidades em outros municípios e outros estados e até a realidade nacional. Então, hoje é um grande desafio pensar políticas públicas que dialoguem com os demais setores, que acreditamos nós que nós não podemos falar de políticas para as mulheres sem pensar a economia, sem pensar o acesso ao trabalho e à renda, sem pensar o direito à cidade. E como pensar essas políticas nessa transversalidade é o grande desafio. E além do desafio no contexto que nós estamos inseridos dessa crise econômica, social e política, que nós não contamos com políticas públicas nem a âmbito nacional, na qual tivemos inúmeras experiências de projetos exitosos, país afora, né, com recurso, com investimento, com programas que poderíamos compartilhar, e também sem política pública a âmbito estadual no estado do Rio Grande do Sul, na qual a Secretaria de Políticas para as Mulheres foi extinta no governo ainda de José Ivo Sartori. Então, literalmente, nós vivenciamos uma política pública de âmbito local, buscando, então, dialogar com outras cidades da região metropolitana, estratégias de acolher, de atender e de dar todas as condições para que as mulheres possam viver com dignidade. Então, isso é um grande desafio, pensando essa chave, né, que tivemos um momento de ascensão da pauta na vida política do nosso país, e isso se dá, no mínimo, há 4 décadas, né, que o movimento de mulheres e feministas vem pautando
as questões de políticas públicas, de enfrentamento à violência doméstica e familiar, minimamente há 4 décadas, né? Há 3 décadas acho que há uma produção mais voltada à segurança pública, com o tema das polícias, né? De como as polícias enfrentam o tema sobre o enfrentamento à violência contra as mulheres, com a criação das delegacias, e a partir dos anos 2000 a gente consegue, então, visualizar o início de políticas públicas mais palpáveis, de casas-abrigo, centros de referências, de pensar espaços acolhedores na perspectiva das delegacias especializadas, dos ambientes que nós temos, podemos dizer assim, de atendimento especializado, com varas nos juizados especializadas com o tema, dentre outras questões. E agora nós estamos num contexto de buscar minimamente resguardar o que nós conquistamos, e com muitas dificuldades por conta desse contexto pós-golpe no nosso país, onde a vida das mulheres, que já não tinha tanto apreço, obviamente num contexto de um governo golpista seguido de um governo fascista e de estímulo ao ódio contra as mulheres, e não só as mulheres, né, a população negra, a população indígena, a população trans, o quanto pensar política e executar política tem sido um novo desafio. Então, fiquem à vontade, meninas, para fazer perguntas, questionamentos. Eu gostaria mais também de ouvi-las para a gente poder compartilhando. A Monique colocou aqui, ó, usem o pontinho de interrogação para perguntas. Nossa, é muito louco, né, assim, porque essa é uma luta que já dura um tempo e parece, é que nem quando a gente estava na conversa com a Doris, parece que só quando a gente precisa, a gente se dá conta de que tem uma estrutura e uma batalha que já está acontecendo há muitos anos, né? Então, como é distante, assim, né? Como é distante, mas ao mesmo tempo agora no boleto, como é próximo e como é recorrente esse tipo de situação, né? E aí a gente, enquanto administradoras, a gente também se deu conta de que a gente não tem preparo nenhum para nem orientar para algum tipo de lugar, né? Porque tá, tudo bem, a gente fazer esse acolhimento realmente seria impossível, né? Mas que tipo de canais que a gente aciona, que tipo de informação que a gente pode dar? Acontece muito, assim, nos posts, principalmente posts que trazem questões pessoais de relacionamento, muita gente dando orientações que nem sempre são orientações qualificadas, né? Assim, então também fica aqui, vai aqui, vai ali, se separa, não se separa, denuncia, não denuncia. E tem mulheres de vários lugares do Brasil, lugares em que não tem, às vezes, nenhuma estrutura, então também, assim, mínima, né? Cidades bem pequenas, cidades bem no interior, então e que são distantes do nosso eixo Porto Alegre, assim, porque apesar de eu estar em São Paulo, eu ainda tenho mais noção, minimamente, geograficamente, do Rio Grande do Sul do que aqui em São Paulo, né? Então, eu não sei, assim, foi bem importante esse convite, porque a gente realmente precisa entender alguns passos, entender que tipo de profissional que a gente pode procurar, que a gente pode pesquisar, que a gente pode indicar, né? Esse é o tipo de dúvidas que eu tenho, assim, né? Onde que a gente pode ir para ver rede de profissionais, por exemplo, ou números específicos de secretaria, se existe algum lugar em que a gente possa pesquisar para poder orientar. Carol, nessa chave, eu acho que nós já tivemos nacionalmente estes espaços institucionais com esses contatos atualizados, né? Nós já tivemos, por exemplo, o Disque 180, que tornou-se, né, depois um espaço também de denúncia. Inicialmente era só um espaço de busca por informações. Nós conseguíamos ter minimamente essas informações sobre as redes a nível nacional de forma atualizada, com os contatos, né, os endereços e tudo mais. Hoje, literalmente, nós fizemos um trabalho meio que de formiguinha, né? Buscando atualizar esses contatos para a gente poder se compreender também enquanto rede, assim, interregional ou própria estadualmente. Eu poderia agora, ouvindo você, já que é uma demanda que aparece, né, bem constantemente
com o time, né, com o nosso grupo, eu poderia me colocar à disposição para a gente pensar espaços de informação nesta chave, né, de contatos nacionais, como o Disque 180, que esse sim a gente pode ter acesso a informações e também a denúncia, e a denúncia chega nos municípios, por mais que essa política, né, que estava alocada na Secretaria de Políticas para as Mulheres, no Ministério, né, que nós tínhamos a antiga SPM, que foi extinta, ele se manteve, né, nessa atual gestão, e de fato os casos que são contatados para a Central 180 retorna para os municípios ou para a cidade mais próxima dessas mulheres em situação de violência. Então esse é um contato nacional que a gente pode, digamos assim, de fato confiar que de fato a pessoa vai receber essas informações e vai ter o seu atendimento encaminhado ou à cidade de origem, se tem algum membro da rede naquela cidade, ou o mais próximo possível desta mulher. E nós podemos também pensar a níveis estaduais, que contatos, que redes, a partir das delegacias especializadas. Então, este mapa eu poderia estar contribuindo para a gente poder contribuir nessa chave de uma informação o quanto mais precisa, o quanto mais exata, porque de fato, é nesse momento que a gente precisa de uma informação segura, que a gente tem que ter nesse contexto as informações o mais corretas possíveis, né? Aqui em São Leopoldo nós criamos um protocolo de atendimento, um protocolo do fluxo de atendimento com a atribuição de cada membro da rede, com seus contatos, com todas as informações atualizadas para que essa rede atue de forma coletiva e que não essa mulher tenha que percorrer a todos os membros dessa rede, tenha que buscar a saúde, tenha que buscar a assistência, tenha que buscar o atendimento psicossocial, mas que essa rede possa acolher essa mulher e pensar na sua vida de uma forma integral. Então, nesse ponto, eu posso contribuir, a gente pode pensar alguns materiais em parceria, enfim, estou à disposição. Mas o quanto o acesso à informação é muito estratégico nesse contexto de rompimento de situações de violência, até do despertar de estar vivendo numa situação de violência e poder compartilhar, né, essa experiência na busca ou por denúncia ou por maiores informações. Então, acho que o quanto é estratégico a gente ter alguns instrumentos de acesso à informação, né, Carol? Que eu acho que esse seria o ponto e a gente poderia estar pensando alguma coisa juntas também. Seria perfeito. A Dani colocou uma pergunta, colocou um comentário aqui. Eu sempre tive um relacionamento abusivo, mas esses dias chegou em um limite extremo. Fui agredida por simplesmente estar com fome e não sei como agir. A Dani foi um caso que ela até relatou numa publicação lá do grupo. A gente nem ia comentar, né? Porque, enfim, a gente tá numa live fora. E a Dani mora num lugar em Minas. Em Minas Manique? É, Dani? Que é bem pequena. Acho que é uma cidade de 19 mil habitantes. Oi? Agora conseguiu ouvir, passou pra mim. Escreve aqui, Dani. Não tô conseguindo ver, peraí. Também não, meninas. Mas assim que eu tiver essas informações, a gente já pode buscar esses contatos e compartilhar essas informações com a Dani para a gente pensar juntas o que a gente pode construir coletivamente. Estou anotando aqui os contatos da Dani que eu estou vendo. Minas, 18 mil habitantes, Guaranésia. Assim, né? A gente fica meio sem saber como agir. Na verdade, às vezes, dependendo do tipo de solicitação que vem na postagem, a gente até
orienta que, se não for um auxílio psicológico ou jurídico, que não sejam expostas essas informações, porque tem muita gente no grupo, assim, né? Então Sim. nem sempre as informações elas estão seguras, assim, e é óbvio que é contra as regras do boleto a pessoa ir lá escrever algum julgamento, enfim, ou fazer alguma agressão por escrito, enfim, né? Acontece, a gente acaba bloqueando, mas acaba colocando as pessoas num lugar de exposição que não é o que a pessoa precisa nesse momento, né? A pessoa já está sofrendo uma violência em casa e ainda vai sofrer violência no grupo, né? Pensando que é uma rede de acolhimento. Então a gente também fica um pouco assim desse tipo de informação sendo compartilhada num grupo tão grande, até por uma questão de segurança. Já aconteceram casos de pessoas que estavam com problemas dentro de casa e que tinham outros parentes dentro do grupo. E isso dá um problema, ou o próprio companheiro mesmo. Isso, a publicação ali, às vezes pedido financeiro mesmo, dá um problema dentro de casa mesmo, sabe? Então, já aconteceu também de mulheres pedirem para fazer pedidos de forma anônima, por isso, por uma questão de segurança. Então, é tudo muito complexo, né? E aí, gurias, querem colocar alguma coisa? Eu tive, desculpem, que pegar a filha que chegou da escola, e aí eu acabei perdendo aqui. Eu não sei se vocês comentaram sobre como, né, que caminhos a gente poderia buscar para acolher essas pessoas, né? Qual a principal, né, numa emergência, né? O que a gente orienta, o que a gente pode fazer? Eu não sei se vocês chegaram a falar sobre isso. Falamos, e a Suélia até se colocou à disposição para a gente pensar alguns caminhos de espaços de informações, mas ela já sinalizou que o 180 é, a princípio, um canal bem seguro, assim, e que faz essa rede com os municípios, né, quando tem, enfim. Mas da gente pensar junto também outros canais. Legal, obrigada. Outros canais que seriam interessantes a gente pensar, primeiro, num caso de urgência, emergência, as polícias militares, né? O número das polícias militares é o 190 em todo o país. No Rio Grande do Sul é a Brigada Militar, então eles têm uma atuação importante. No caso, né, em si, na violência em si, no momento da violação de direitos contra mulheres e meninas, então um número também que a gente pode compartilhar nacionalmente, né? Outra questão que a gente poderia pensar coletivamente é compreender e conhecer os territórios e pensar que nós temos várias portas de entrada para além do sistema, digamos assim, das polícias, né, da segurança pública, que é um espaço de denúncia, né, já quando a mulher está numa condição, inclusive psicológica, né, de autonomia para decidir sobre esta decisão, que ela é muito importante, sobre o ponto da denúncia. Mas nós temos outras portas de entrada para acesso à informação, para acesso à busca por seus direitos, para também pensar essa chave de acesso ao atendimento psicossocial. Olha só, tem mais uma aqui conosco, uma baixinha. Então, o quanto é importante a gente pensar essa rede na perspectiva de compreender se na sua cidade tem delegacia especializada, se não tem delegacia especializada, as delegacias de polícia também cumprem com esse papel. Se nessa cidade tem casa-abrigos, nessa cidade ela tem um centro de referência e atendimento às mulheres em situação de violência, que é os CRAS. Então, seria bem interessante a gente poder compreender um pouco desse território para a gente poder pensar essas articulações, né, de acesso. Estou falando dessas portas de entrada que são, digamos assim, dessa nossa rede, que podemos dizer que é uma rede especializada de atendimento às mulheres em situação de violência. E nós também contamos com a rede não especializada, que também deveria cumprir um papel de acolhimento inicial para pensar esse acesso
à rede de enfrentamento à violência, que seria, por exemplo, o acesso pela saúde, né? Chega uma mulher em situação de violência no posto de saúde. Como esse posto de saúde deve proceder neste acolhimento e também nesse encaminhamento, então, para essa rede de enfrentamento à violência? Qual é o papel dos CRAS, dos CREAS, dos conselhos tutelares nessa chave de identificar uma situação de violência doméstica e familiar, está fazendo esse acompanhamento, de estar fazendo, então, este encaminhamento. Então, o quanto é também importante o que nós chamamos dessa rede não especializada, também contribui nessas portas de entrada, para que essas mulheres possam ter o máximo de informação e que possam, então, ter condições na perspectiva de pensar denúncia, de pensar o tema do acesso à justiça, obviamente, né? Nessa perspectiva, então, gostaria de deixar isso bem nítido, que nós temos essas portas abertas, digamos que trabalham nessa perspectiva mais especializada, que são as delegacias especializadas, que são as casas-abrigo, né? Que são os postos do Instituto Médico Legal, que também tem essa perspectiva de atender as mulheres em situação de violência, e também dessa rede que não é especializada, que tem uma outra função, como, por exemplo, a assistência e a saúde, mas que, por, obviamente, dialogarem com esse público feminino nos seus serviços, também podem ser canais de acesso à informação na sua cidade, no seu estado. Então, o quanto é importante a gente compreender que o enfrentamento à violência contra as mulheres e meninas é uma tarefa de todas nós, da sociedade civil, e também nessa chave, né, dos conselhos municipais, por exemplo, né, de políticas para as mulheres, no caso aonde houver, e também os movimentos sociais, o movimento de mulheres e feministas certamente poderão estar trazendo alguma informe, alguma construção, alguma informação de um canal seguro de acesso à informação, à denúncia e também o acesso à justiça, que é tão importante para esses casos também, né, meninas? Sim. No caso da polícia, que eu tinha falado das polícias militares, já existe um protocolo de atendimento com profissionais militares mulheres, né? Sim, tipo... Sim, e homens também. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a Brigada Militar, no caso, que a gente chama aqui a nossa Polícia Militar, ela possui uma formação periódica, né, de atendimento às mulheres em situação de violência. E nós, aqui no Rio Grande do Sul, nós contamos também com a Patrulha Maria da Penha, que nada mais é do que a Brigada Militar, ou seja, as nossas polícias militares estarem acompanhando as mulheres que já têm medida protetiva, ou seja, que já acessaram o canal de denúncia e já acessaram o sistema de justiça. Então são mulheres que são acompanhadas, então a Brigada tem um papel também estratégico de acompanhamento para saber se essas medidas estão sendo cumpridas ou não, né, de afastamento deste possível agressor, né, que precisa cumprir, obviamente, né, com o afastamento ou da casa ou da própria mulher em situação de violência. Então as polícias militares têm um papel importante na denúncia e também em alguns casos, no caso do Rio Grande do Sul, no caso da Bahia, de acompanhamento, e também nós temos algumas experiências em alguns municípios de experiências com patrulhas, que é o que nós chamamos, né, Maria da Penha, com as guardas municipais, na perspectiva de pensar acesso à informação, mas também de ter mais um organismo atento aos casos de violência doméstica e familiar. Então nós temos casos em alguns estados e municípios que as guardas municipais também possuem um papel no enfrentamento à violência doméstica e familiar. A Doris colocou aqui que normalmente a assistência e a saúde é bem articulada nesse sentido, então é um lugar que pode que vai dar uma orientação de como fazer, como proceder. Né? Normalmente, ela falou que normalmente tem um CRAS na cidade, então, né, pode ser. Certamente é uma das políticas, né, que tem maior abrangência nacional, né? Então certamente a assistência é uma das portas de entrada que nós podemos perceber que existe um trabalho em quase todo o âmbito do nosso país, né? Sim.
E a Cadine também comentou da possibilidade da gente fazer ali no boleto um flyer para deixar fixo com essas informações, que se a gente Perfeito. faz acesso ali no grupo, a gente pode sim pensar. Eu tô anotando algumas coisas aqui, e aí também a gente pode conversar também com a Suelen para ver se a gente desembola mais alguns canais importantes. E aí a gente deixa fixado ali. A live também, a gente está devendo a da Doris e a passada, mas dá pra gente baixar e colocar todas lá no canal, que também, sempre que quiser, poder acessar novamente. Acho que é importante, né? A gente começar a guardar esse tipo de informação. Aqui no Instagram, ou mesmo na página do Face, as coisas vão se movimentando e às vezes depois fica mais difícil de encontrar. Então é legal fixar lá no nosso canal no YouTube também, pra gente poder resgatar as conversas sempre que precisar. Quem dá mais? Deixa eu ver que horas são aqui, porque eu não quero segurar a Sueli. Gente, Não, que nós temos um pouco, temos tempo ainda. 18h45 já. Tá. Ai, gente, tá caindo aqui, peraí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, eu tô olhando aqui. Não que eu tenha visto. Vocês conseguem ver alguma outra pergunta aí? A última, Não, eu dei uma olhada agora. Para mim não aparece mais nenhuma também. Então, para aproveitar sobre o tempo, enquanto vocês, enfim, a gente poder pensar outras questões, eu acho que trazer este tema, que nós estamos nos 15 anos da Lei Maria da Penha, né? Essa semana, inclusive, estaremos celebrando essa produção legislativa, que foi fruto, obviamente, não foi fruto do acaso, foi fruto de sanções internacionais que nós sofremos enquanto país, por não ter políticas públicas de enfrentamento à violência, não ter produção de leis na perspectiva de atender as mulheres em situação de violência. Então, há 15 anos nós contamos com essa produção legislativa tão importante para a nossa experiência nacional. Também é uma lei que, segundo algumas pesquisas que foram feitas de opinião, é uma lei que as pessoas têm conhecimento da sua existência, né? Relatam nas suas falas que conhecem a Lei Maria da Penha, mas nós temos um grande desafio de pensar os canais de acesso à informação para essas mulheres, para suas famílias, para que a sociedade compreenda que nós precisamos viver num mundo onde as relações humanas precisam ser mediadas pelo diálogo, por outras formas e não através da violência. Os nossos corpos não são corpos vulneráveis na perspectiva de, enfim, como posso relatar, né? Mas o quanto precisamos viver e viver com dignidade, né? Acho que esse ano, com a campanha sobre o tema dos feminicídios, nos traz um tema bem importante, da gente ver que, infelizmente, nesse contexto de crise também que nós estamos, é também no momento em que a gente vê o quão perverso é esse sistema, que na perspectiva do sistema capitalista que nos vê enquanto número, nas crises desse sistema também a gente percebe esse aumento significativo de violação de direito contra as meninas e mulheres no nosso país. Acho que a última pesquisa que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública apresentou para nós é um ponto bem importante de reflexão, que diz que a cada 4 mulheres no Brasil, uma foi vítima de violência nesse último período da pandemia. Ou seja, nós estamos convivendo com uma pandemia na perspectiva do vírus, do coronavírus, mas também estamos com uma pandemia em curso, que é a pandemia da violência doméstica e familiar, no local onde, em tese, nós estaríamos mais seguras, que é a nossa casa, e também sendo vítimas de violência das pessoas nas quais nós temos a maior proximidade, né? São as pessoas das nossas relações, são os nossos companheiros, ex-companheiros, filhos, que também nesse atual contexto apresenta-se também essa violência contra mães, contra mulheres idosas, ou seja, nós temos um grande desafio de se pensar políticas públicas nesse país, nesse contexto a qual, infelizmente, a vida da população e das mulheres, sobretudo, é um processo, né, de muita resistência, né? Mas também tem espaços
que nós respiramos, podemos dizer assim, né? E aí eu tenho a alegria de viver essa experiência de estar num governo onde a pauta ela é presente, inclusive a nossa secretária de Políticas para as Mulheres acabou de entrar aqui, a nossa secretária Margarete Ferretti, então a nossa capitã desse time de mulheres que ousa pensar políticas públicas numa cidade sem ter políticas públicas nacionais e estaduais, mas que tem um comprometimento muito forte com a vida das mulheres. E é um grande desafio pensar e executar e avaliar políticas nesse contexto onde nós estamos inseridas, né, numa política do ódio, numa política da construção de inúmeras possibilidades de violação de direitos contra meninas e contra mulheres. Então também estar num local onde a gente tem essa possibilidade de pensar políticas, executar, dialogar com os demais setores, disputar na sociedade uma ideia de que nós somos seres humanos e precisamos viver com dignidade, também é um grande desafio, mas obviamente torna-se um desafio muito importante quando a gente tem também pessoas comprometidas com a luta, comprometidas com a pauta. Então, é nessa travessia que eu me encontro, Carol e Monique, né? Nessa chave de sair de uma chave de pesquisadores, sair e entrar numa chave de produção de políticas. E também aprendo muito nesses espaços de diálogo, porque a gente se abastece, né, de informação, de diálogo, de produções que a gente depois pode estar executando e pensando políticas coletivamente. Então, gurias, está sendo muito linda essa live com Suelen. Nós temos algum tempo ainda? Sim. Sim. Eu não sei que horas, qual é o teu teto, Suelen? Olha, eu começo uma live com as mulheres lá do Piauí às 19 horas, mas como tem outras convidadas, eu posso entrar um pouquinho atrasada, gurias. É só clicar de uma página para outra, eu entro lá. Fiquem à vontade. A gente tinha, quando a gente começou a pensar nos conteúdos, lançamento desse livro aqui, que a gente até resolveu comprar também, porque a gente achou que pudesse agregar, assim, na conversa, né? E aí eu queria que tu falasse um pouco, assim, sobre esse projeto, como é que ele surgiu, falar um pouco das outras autoras, porque são várias contribuições, né? Vários textos pensando a perspectiva da cidade na gestão a partir de mulheres, enfim, né, sobre vários âmbitos. Eu queria que tu falasse um pouco, assim, como surgiu o livro e até pode fazer o merchan também, porque acho que é bem importante comprar, né, gente? Ai, Carol, então, eu acho que tem sido primeiro um desafio também para que nós possamos produzir. E eu vou te contar que eu fui muito desafiada e me senti, assim, num dever, na realidade, a partir de ter conhecido a Dalva Soares, minha querida irmã, que me provocou a pensar, né, de que forma nós poderíamos contribuir para além das nossas pesquisas acadêmicas, que são importantes, mas em que em muitos momentos as nossas pesquisas ficam restritas ao âmbito acadêmico ou ficam restritas às nossas áreas de conhecimento, né? E aí eu que pesquiso a sociologia da violência acaba ficando num núcleo muito específico de pesquisadores que pesquisam violência urbana no nosso país. Então, o desafio da gente estar dialogando, produzindo e compartilhando foi a partir de conhecer a Dalva. Então, sem Dalva, certamente não teria essa produção buscando dialogar com outras mulheres. E o desafio de pensar com outras mulheres, ele se deu também a partir desses momentos, então 2016, 2017, muito especial também por me tornar uma Tinuqué, né, por a gente compartilhar nesse coletivo
de mulheres negras que lê e pensa e compartilha a vivência de mulheres negras, o desafio também de se produzir a partir dessas experiências enquanto mulheres negras que somos no sul do sul, podemos dizer assim, nós aqui no Rio Grande do Sul, no sul global. Então eu tive uma primeira experiência também com uma colega que também já passou por aqui, a Joana, nessa perspectiva de escrever com outras mulheres, com a proposta do Tem Saída, ensaios críticos sobre o Brasil. Naquele momento também me senti desafiada a escrever sobre um pouco de alguns temas que nos chamavam a atenção naquele momento, que era pensar a conjuntura a partir do olhar das mulheres. E aí ali naquele momento eu escrevi sobre um tema que ainda persiste, né, que é a tal da dicotomia entre o debate de classe e o debate sobre as identidades, né, da gente pensar o quanto num Brasil que é marcadamente desigual, raça e gênero informam classe. Então eu fiz um primeiro debate sobre esse tema, e nessa obra então que eu escrevi com a Mariana, na realidade a Mariana Félix e a Laura Cito, nossa vereadora aqui de Porto Alegre, as gurias se proporam então a gente pensar um debate sobre cidades a partir da perspectiva das mulheres. E além de pesquisadora, além de tudo isso que vocês já sabem de mim, eu também milito, me organizo no Movimento Popular Urbano, que é o Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Residi a minha vida inteira numa ocupação urbana em Santa Maria e hoje resido num assentamento urbano aqui no centro de Porto Alegre, ou seja, o debate sobre a cidade sempre foi do meu dia a dia, né, da minha militância política e social. E aí nessa obra, que então nós lançamos faz pouco tempo, que a Carol bem apresentou, que está à venda, depois a gente pode compartilhar o link, eu me propus a pensar um tema que hoje tem sido um desafio para a minha experiência docente, que também é recente, né, enquanto professora universitária, que é pensar o debate sobre raça e racismo no pensamento social brasileiro. Então, eu, enquanto socióloga, busquei fazer uma retrospectiva de como o debate de raça apareceu e aparece ao longo no nosso país de pesquisadores negros desde o pós inquietações nesta produção. Então a gente parte a partir de um olhar de uma cidade vista a partir das mulheres negras, das mulheres periféricas, das mulheres trans, militantes e feministas. Então eu faço esse debate sobre raça e racismo no pensamento social brasileiro. Temos também outras colegas que contribuem na perspectiva da gente pensar uma cidade mais justa, solidária para as mulheres negras. O tema sobre a gestão pública e a participação das mulheres. Então, nós temos inúmeras propostas de ver o mesmo fenômeno, né, que é pensar as cidades a partir das mulheres, mas como somos mulheres bem diversas e bem múltiplas, também esses olhares múltiplos aparecem aqui. Temas estratégicos, como de pensar o tema sobre segurança pública e as mulheres, pensar o tema sobre a cidade, as mulheres, pensar a ideia da construção de um bem viver para todos e todas. Então foi um desafio mais recente de escrever com outras colegas, né? E a cada momento a gente tem esse novo desafio, né, de pensar essa forma de comunicar-se e trazer debates que nós achamos que é estratégico, né, para a vida, para a nossa existência, mas também que a gente pode compartilhar, né, com outras pessoas, com outras mentes inquietas que nem as nossas, né? Então, tem sido também esse desafio compartilhar com a Mariana e com a Laura essa produção nessa chave da gente pensar que cidade que temos, que cidade que queremos, que cidade que nós vivemos e que nós compreendemos e vivenciamos inúmeras barreiras visíveis e invisíveis para as mulheres, mulheres na nossa diversidade que somos, né?
Então, o quanto desafiador também a gente compreender, conhecer essas realidades, até para a gente pensar a nossa própria atuação. Então, eu fiz essa proposta desse artigo pensando nos meus alunos, que são alunos adultos, que chegam num programa de pós-graduação e não conhecem a história do Brasil, não conhecem a perspectiva de se pensar raça e racismo na realidade nacional, não conhecem o tema relacionado ao debate sobre gênero, violência, porque na realidade a história do nosso país é contada a partir da lente dos, em tese, vencedores, não é contada a partir dessa diversidade racial, de gênero e possibilidades outras de vida. Então eu produzi esse texto para eles, mas ao mesmo tempo é um texto que a gente pode compartilhar um pouco dessas experiências, dessas vivências, e buscar também outras formas de ver o mundo através de outras leituras de outras mulheres também que produziram intelectualmente. Então, estar nesse momento, estar a Tinuqué, também ser a Tinuqué, é essa procura pela humanidade negra que nos foi roubada com o processo colonial constantemente, né? E é um pouco desse desafio, né, Carol? Você, através da arte, através da produção artística, colegas que fazem o debate a partir da perspectiva da comunicação, outras a partir da experiência de mulheres de matriz africana, ou seja, da gente compreender essa diversidade também entre nós mulheres negras, é fundamental para a gente ter condições de viver e sobreviver num país majoritariamente, né, sexista, racista, como é o nosso brasileiro. Sim. Tu falou da Dalva, a Dalva sempre fala muito assim que a gente precisa escrever, né? Achei interessante. E é muito louco porque para mim, por exemplo, é um caminho oposto. Eu me considero muito mais artista do que pesquisadora. Agora eu estou no desafio do mestrado. E aí é isso, assim, e até me lembro que isso foi falado lá nos Atinuquês, de sentar nessa cadeira, né? Porque até esse conceito de pesquisadora, de criadora de conteúdo, ele é um conceito que a gente precisa construir na gente, né? Enfim, toda a questão mesmo de identidade, assim. E aí, lendo, eu acho o teu escrito bem legal, porque ele é bem conciso e ele traz um apanhado de informações que são bem pontuais e importantes, independente do que tipo de abordagem a gente vai ter, na verdade, né, com ele, né? Eu, por exemplo, tenho muita preocupação com o universo da infância, mesmo não pensando agora, porque o meu mestrado é de construção de um projeto artístico, mas pensar em identidade a partir desse projeto artístico que é de teatro de bonecos com a Biomiss, lá, as bonecas negras, né? Porque me interessa muito pensar no material de assistência à criança. A gente começa no ensino básico, já com reforço de uma história identitária que é de apagamento da nossa existência, assim. Então, a gente, enfim, né, se forma dentro desse lugar de subjetividade bem branco, né? Então, como eu, enquanto artista e pesquisadora, consigo construir conteúdo que dialogue, que problematize essas questões e que inclua crianças e adultos, né? Negros dentro de um lugar de criação de subjetividade, assim, né? Então, achei bem interessante, porque tá dentro desse lugar que eu tô pesquisando, né? Acho que, para mim, que estava bem afastada dessa produção intelectual, foi bem importante essa sistematização das Atinuqués, para colocar esses nomes na roda mesmo, assim. A gente precisa começar em algum momento, né? E a gente está muito longe, enquanto população negra, de conhecer a nossa história, os nossos intelectuais. É óbvio que a gente percebe que com as políticas públicas, cada vez mais a gente tem referências e pessoas pensando, então, cada vez menos a gente precisa recorrer a intelectuais brancos para desenvolver os nossos pensamentos, né? Graças a políticas públicas mesmo, né? Então, mas que é distante, né? Que isso na grande população ainda é distante, a gente não conhece, né? Muito, enfim. Então, acho uma super contribuição. Coloca aqui nos comentários o caminho para comprar o livro. Tá bem, vou tentar encontrar aqui. Acho que tem acho que... Ah, sim, porque tem que encontrar o link, né? Ou coloca o nome do livro, porque eu achei bem tranquilo de encontrar, na verdade, no Google. Foi bem de boas. Vou colocar aqui o nome da obra bem certinho. Mas e também é importante a gente disputar outros espaços de diálogo, né? E com a Dalva para mim foi importante, é importante minha referência, né?
Com a Dalva eu também pensei, eu preciso compartilhar alguns temas e disputar os espaços e apresentar o nosso olhar. E naquele mesmo ano que eu conheci a Dalva, eu recebi eu recebi um convite para escrever uma coluna no jornal impresso da minha cidade, lá em Santa Maria. É um gasto de tempo semanal para pensar a coluna, mas eu acredito que é importante. Então, faz alguns anos também que eu contribuo semanalmente numa coluna no jornal impresso que circula na cidade, na região. E eu falo sobre o que eu pesquiso, sobre as minhas vivências, obviamente debatendo a conjuntura política. Então, todas as quintas-feiras tem muito enfrentamento. Eu não tenho papas na língua mesmo, escrevo aquilo que o meu coração também está querendo compartilhar. E a gente tem Sim. bons retornos, assim como a gente tem alguns retornos, né, que querem interditar os debates, tem outros retornos possíveis de diálogos que a gente não teria se não tivesse esses canais. Então, acho que também é importante a gente disputar a opinião, debater os temas que são estratégicos da conjuntura. Eu acho que os que nós conversamos hoje aqui são estratégicos, né? E pensar diálogos, né? Construir pontes, construir espaços seguros de construção, de diálogo, de compartilhar conhecimento. Então, quanto isso é importante para todas e todos nós, né? Para todos também. Ô, Suelen, uma última pergunta. A Dani colocou aqui no bate-papo. Eu tenho uma dúvida. Como posso reagir se eu ver uma cena de violência doméstica e a moça não querer ajuda? E quiser Nós, viver. sim. Teve uma alteração, eu só não vou recordar o ano, mas foi agora a partir dos anos de 2010, só não vou saber certinho a data, mas eu já posso depois compartilhar com vocês lá essa informação, que existe a possibilidade de uma denúncia para além da vítima, né? Ou seja, um familiar, uma pessoa das relações, ou até um desconhecida oferecer essa denúncia e ter o trâmite realizado, né? Ou seja, então, não se cale, denuncie de fato, né? Eu acho que essas mulheres, em uma grande medida, precisam ter condições para romper com esse ciclo. Quem sabe uma ação como essa ela é importante para essa decisão. E, inclusive, tivemos um caso faz poucos dias aqui na minha cidade, aqui onde eu trabalho, em São Leopoldo, que uma menina foi vítima de feminicídio pelo seu pai. E essa menina pediu ajuda para todos os vizinhos achavam que briga era briga de marido e mulher, e na realidade era uma briga entre pai e filho, e essa menina foi vitimada, né? Então o quanto o nosso silêncio pode ser cúmplice, né, de uma sucessão de violações de direitos ou, infelizmente, da morte de uma menina ou de uma mulher, como esse caso que eu estou citando aqui para vocês. Então, no caso de estar ocorrendo o fato, polícias militares, número 190, indicar o local, darem algumas informações para que a polícia possa agir. E em caso que essa mulher gostaria de ter acesso às informações, o quanto é importante pensar esses diversos canais, né, essas diversas possibilidades de acesso à informação e denúncia, os espaços de acolhimento na cidade, os centros de referência, as casas-abrigo, as delegacias especializadas e não especializadas têm um papel fundamental. E também, obviamente, essa rede de assistência, essa rede psicossocial e de saúde também tem um papel estratégico no enfrentamento à violência doméstica e familiar no nosso país. Então, o quanto é importante que esses acolhimentos ocorram e que a gente possa enfrentar, né, coletivamente essa mazela, que é uma mazela que, infelizmente, a nossa sociedade vivencia, mas também não é somente a nossa, não é uma exclusividade nossa, mas o quanto é importante ter uma postura de enfrentar este tema. Não é um problema pessoal, não é um problema de uma família, de umas pessoas. A violência, o dia em que o tema da violência for tratado como um problema da sociedade brasileira, certamente a gente vai estar num outro patamar civilizatório. Perfeito. Te agradeço de verdade. Vamos seguir falando e organizar as informações, deixar disponível fixada lá no boleto. Vamos salvar a live lá no canal. Obrigada, viu, Suelen? Desculpa as correrias. É isso, assim, né? Tipo, mães. É a vida. Correndo, enfim. Mas que bom que deu certo, que bom que a gente pôde se encontrar. Volte sempre, tá?
Imagina, eu que agradeço. Vou compartilhar com vocês também essa proposta de a gente pensar esses materiais conjuntos. Compartilho também as nossas produções aqui do Rio Grande do Sul e de São Leopoldo, que a gente tem um pouco mais de acesso. E vamos seguir firmes e fortes pela vida das mulheres. Vamos denunciar, vamos buscar informações, vamos zelar por essas vidas coletivamente. Porque quem mata uma mulher mata a humanidade, que é a chamada deste momento que a gente está fazendo o debate sobre os crimes de feminicídio, né? O levante feminista contra os feminicídios. E eu acho que é estratégico a gente pensar o enfrentamento à violência doméstica e familiar enquanto uma pauta de defesa de uma sociedade outra, né? Nós precisamos viver numa sociedade onde todas meninas e mulheres possam viver e viver com dignidade. Eu acho que é uma tarefa de todos nós, enquanto cidadãos desse país. Sim. E, obviamente, fora Bolsonaro, fora o seu governo e as suas políticas, vamos seguir firmes e fortes. Fora Bolsonaro, fora genocida, seu governo. Obrigada. Beijo. Beijo, minhas meninas, irmãs. Tchau, tchau, minha irmã. Tchau.